Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Gilberto Vieira, da MF Professora Maria de Mello, e nessa videoaula eu vou conversar um pouquinho com vocês sobre grandezas diretamente proporcionais e grandezas inversamente proporcionais. E para começar falando desse assunto, nós vamos abordar uma situação-problema. Para o preparo do suco de uva, a instrução no rótulo do suco concentrado apresenta as seguintes informações: adicione 1 copo de suco para cada 2 copos de água. Para 6 copos de suco concentrado, que quantidade de água deve ser adicionada? Observe que aqui, nesse primeiro momento, eu não estou tão interessado no cálculo, no formato como você vai resolver esse problema, que é um problema até bem simples, bastante simples, que dá para a gente resolver mentalmente, tá? Mas o que eu estou interessado é nessa ideia do que são grandezas diretamente proporcionais. Nesse problema, eu tenho 2 grandezas que estão relacionadas, que é o suco concentrado, os copos de suco concentrado, e o copo de água, que serão misturados, né? Então, nós temos 2 grandezas, suco e água. Então, eu vou pensar, para fazer um determinado suco com a mesma proporção, com a mesma intensidade, se eu aumentar a quantidade de suco concentrado, o que vai ter que acontecer com a quantidade de água? Eu também vou ter que aumentar a quantidade de água. Então, quando uma grandeza aumenta, a outra também aumenta. Por isso, dizemos que essas grandezas são diretamente proporcionais, tá? Para resolver esses problemas, nós costumamos escrever os dados em uma tabela. Então, nessa tabela eu vou ter sempre ali as 2 grandezas e com as informações que foram dadas pelo problema. Então, para 1 copo de suco concentrado, nós necessitamos aí de 2 copos de água. E para 6 copos de suco concentrado, quantos copos de água eu vou precisar? X. Então, nós representamos essa incógnita, esse valor desconhecido, pela letra X. Ou pode ser representado por qualquer outra letra, tá? E aqui, como essas grandezas são diretamente proporcionais, eu posso escrever uma proporção. O que é uma proporção? É uma igualdade de razões, é uma igualdade ali de frações, tá bom? E para resolver essa proporção, nós podemos usar aquela famosa regra de 3, tá? Então, como que eu faço isso? Nada mais é do que a propriedade fundamental das proporções, tá? Nós vamos multiplicar aqui os extremos, então eu vou multiplicar 1 vezes x e vamos multiplicar os meios, 6 vezes 2, tá? Tem professor que fala que é a multiplicação em cruz, apesar que aquilo ali parece mais um x do que uma cruz, tá? Mas é essa propriedade que nós vamos usar. Então, 1 vezes x igual a 6 vezes 2, 6 vezes 2 é igual a 12, então eu tenho que o x aí, o valor que eu estou querendo descobrir, a quantidade de copos de água que serão necessárias para fazer esse suco com 6 copos de suco concentrado, são 12 copos de água, tá? Então, de novo, tem muitos problemas de proporção que nós conseguimos resolver mentalmente, tá? Apenas ali por raciocínio lógico, calculando o dobro, calculando o triplo, tá bom? Mas eu estou mostrando para vocês aqui uma técnica, uma estratégia que vai dar para vocês calcularem, resolverem qualquer problema envolvendo aí grandezas diretamente proporcionais. Vamos falar um pouquinho agora das grandezas inversamente proporcionais. Então eu vou trazer aqui outra situação-problema. Na tabela a seguir está representado o tempo gasto por um veículo para percorrer determinado trajeto e sua respectiva velocidade considerada constante. Então, a gente tem aqui as 2 grandezas, aqui a tabela já está pronta para a gente, uma grandeza chamada tempo em horas e outra grandeza chamada velocidade medida em quilômetros por hora, tá? E o que a gente observa nessa tabela? Conforme você gasta mais tempo, então conforme você vai aumentando o seu tempo, a sua velocidade vai diminuindo, tá?
Então essas setas aqui que eu estou fazendo com orientação contrária, uma para baixo e outra para cima, é para representar o quê? Que conforme uma grandeza aumenta, a outra diminui. Como assim? Imagina que você está num automóvel, tá? Então, quanto maior for a velocidade, você vai percorrer aquele trajeto em menos tempo, porque você está com uma velocidade maior. Se você for diminuindo a velocidade, você vai gastar mais tempo para percorrer aquele trajeto. As grandezas inversamente proporcionais, a gente tem que prestar muita atenção no contexto, na situação, porque às vezes nós não nos damos conta que aquelas grandezas daquele problema são inversamente proporcionais. E isso vai afetar diretamente a forma como nós vamos resolver esse problema, tá bom? Mas qual é o problema? Então tá aqui, ó. Qual seria a velocidade empregada por esse veículo para completar esse mesmo trajeto em 4 horas, tá? Então aqui eu sei que em 1 hora ele gasta 100 km por hora, ele vai a velocidade de 100 km por hora. Se ele percorrer esse trajeto em 1 hora e meia, a velocidade dele, daí como aumentou o tempo, a velocidade foi mais lenta. Então aqui é 66,666, a gente arredondou para 66,7 km por hora. E em 2 horas, a velocidade dele vai ser menor ainda, vai ser de 50 km por hora. Aqui está perguntando qual que vai ser a velocidade desse veículo em 4 horas. Então eu já começo a raciocinar, a pensar. Se eu aumentar o tempo para 4 horas, essa velocidade vai diminuir ainda mais. Agora, como que nós vamos calcular essa velocidade? Então, de novo, vou construir uma tabela, tá? Então, essa primeira linha da tabela eu tirei dos dados que o problema forneceu. Foi falado lá no problema, na tabela anterior, que em 1 hora ele percorre esse trajeto a 100 km por hora, tá? E eu quero saber em 4 horas qual que vai ser a velocidade. Nós já vimos que essas grandezas são grandezas inversamente proporcionais. Então, na hora que eu for escrever a proporção, eu vou ter que inverter uma dessas duas razões, tá? Eu costumo fixar aquela razão onde tem a incógnita, eu não mexo nela. E eu costumo inverter sempre a outra razão. Então, como que vai ficar a nossa proporção? Vai ficar 4 sobre 1 é igual a 100 sobre x. Então, percebe que aqui na tabela estava 1 sobre 4. Mas na hora de escrever a proporção, eu inverti e escrevi 4 sobre 1. Por que eu inverti? Porque as grandezas são inversamente proporcionais. Observe que a segunda razão a gente não inverteu, tá bom? Então, a gente tem que inverter apenas uma das duas razões. Que se eu inverter as duas, não vai ter efeito nenhum ali na nossa tabela. E daí, nessa regra de 3, vamos calcular o valor de x, tá? Então, usando a propriedade fundamental aí das proporções, eu vou fazer 4 vezes x é igual a 1 vezes 100. Então, aqui nós temos uma equação do primeiro grau. 1 vezes 100 é 100. Então, eu tenho que 4x é igual a 100. Mas olha só, eu não quero saber o valor de 4x, eu quero saber o valor de 1x. Então, do que a gente tem que fazer com o 100? Dividir por 4, tá? Então, 100 dividido por 4 é igual a 25. Então, para fazer esse mesmo trajeto em 4 horas, a velocidade que esse automóvel vai precisar empregar vai ser uma velocidade de 25 km por hora. Tá bom, pessoal? Bom, espero então que vocês tenham aí entendido a diferença entre grandezas diretamente proporcionais e grandezas inversamente proporcionais. E para fixar bem esse conteúdo, agora é resolver bastante exercício, resolver bastante problema, que daí nós vamos aumentando o nosso repertório de resolução de problemas. Bom, espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, dá um like. Se tiver alguma dúvida, deixe escrito aqui nos comentários. Boa semana e bons estudos aí, pessoal!